Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Já já vamos iniciar aí nossa live. Meu convidado especial aí, Rodrigo. Vamos ver aqui se eu consigo convidá-lo. Boa noite. E aí, grande Ismael? Fala, Rodrigo. Tudo jóia contigo? Tudo bem, cara? E você? Prazer estar aqui. Obrigado Prazer, pelo né? convite. Obrigado. Prazer enorme aí estar falando com você aí. Eu costumo esperar alguns minutinhos, que é para o pessoal começar a entrar aí. Não, Enquanto isso, o tranquilo. pessoal que já está entrando, muito obrigado. Eu vou pedir aí uma contribuição de vocês para clicar no aviãozinho ali e convidar algumas pessoas. Eu já vou fazer isso daqui também, porque hoje o assunto vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho do mercado de academias, enfim, convidando aqui algumas pessoas. Vamos lá, vamos lá. Pessoal entrando aí. Pronto. Pessoal que tiver alguma pergunta aí, já pode deixar nos comentários aí. Eu, como moderador aqui, vou tentar anotar todas as perguntas e depois a gente passar aí para o Rodrigo tentar responder. Beleza? Vamos falar um pouquinho de mercado? Bora, estamos aqui para isso. Pronto. Dado esse cenário aí que a gente está vivendo, esse turbilhão aí, né? Nós, como empresários e empreendedores, muitas vezes a gente tem que se virar, né? Eu até tinha comentado aqui nas outras lives, Rodrigo, são mais de 600 mil empresas que se fecharam a porta, né? Mais de 9 milhões de pessoas desempregadas. Eu fiz uma pesquisa antes, já tem outro levantamento aqui do IBGE que sobe o número de desemprego para 11,6. Então, assim, de fato é um cenário, estamos vivendo um cenário bastante caótico, e muitas vezes nós, empresários, empreendedores, temos que se virar, né? De um lado, nós estamos vendo aí algumas iniciativas do governo, mas de outro lado, algum movimento também de algumas instituições bancárias, só que muitas vezes inviabiliza, né? Até mesmo para o modelo de negócio de cada um. Logicamente, isso vai variar de negócio para negócio. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado de academias. Eu queria que você contasse, assim, rapidamente, né, como é que funciona o seu negócio, quem é você, o que fez você tomar essa iniciativa de hoje, né, ser o diretor executivo e financeiro do seu business. Fizesse uma breve aí, e aí a gente vai destrinchar aqui alguns assuntos, tá bom? Palavra para Show, você. Ismael, beleza. Vamos lá, vou falar um pouquinho. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Prazer poder estar falando, prazer poder estar compartilhando um pouco das nossas dores desse momento, né? Acho que é um momento de dor para todo mundo e é legal que a gente possa ouvir e falar, porque, enfim, a gente pode contribuir com alguns insights, com algumas ideias, assim como quando a gente ouve alguém também, a gente também tem os nossos insights, nossas ideias, enfim, é um momento de troca. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando para você e, enfim, para seus seguidores aí. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Meu nome é Rodrigo Soares, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu falo que eu sou empreendedor desde os 8 anos e fisioterapeuta desde os 24, porque com 8 anos eu ia para frente do cemitério aqui na minha cidade, dia de finados, vender vela, montava minha banquetinha de vela, enfim. Então, o empreendedorismo está no meu sangue, ele está na minha veia. Eu venho de uma família empreendedora, eu venho de uma família com vários tios e com vários negócios diferentes. Então, eu vi muitos tios se dando muito bem, muitos tios se dando muito mal. Cresci nesse cenário de risco, de incerteza. Gostei disso, falei, quero jogar isso também. E, enfim, comecei a empreender depois de formado também. Eu montei uma clínica de fisioterapia,
com alguns colegas, depois quis dar um passo a mais e entendi que o mercado precisava de alguma coisa diferente, e aí foi quando surgiu a ideia da Dynamo, que é uma... A Dynamo hoje, na verdade, ela é uma academia full service, que a gente chama, mas ela não nasceu grande como ela é hoje. Hoje são 1.100, 1.200 alunos, 1.500 metros quadrados, é uma grande academia, mas ela surgiu pequenininha. A gente foi para um centro comercial, a gente montou um estúdio, era um modelo diferente, porém o mercado foi mostrando para a gente algumas demandas, algumas necessidades, e a gente foi entendendo que ali onde a gente estava tinha espaço para a gente crescer, e a gente foi até que se transformou no que é hoje uma academia grande, uma academia full service. E aí, nesse trajeto também dentro do mercado fitness, conciliando um pouco da reabilitação com o mercado fitness, a gente entendeu também que o mercado precisa tá pedindo uma nova proposta dentro do fitness, porque a gente tem hoje 5% da população brasileira dentro de academia, ou seja, 95% das pessoas não vão para academia, não gostam de academia, e às vezes elas querem praticar atividade física, mas não é um ambiente que elas estão a fim de estar. Então, a gente fazendo uma pesquisa de mercado, a gente entendeu que existem outros modelos de negócio e a gente começou a pensar num modelo de negócio diferente, chamado Dynamo 45, que agora a gente está reformatando ele, e é uma ideia nossa de multiplicar, de escalar esse estúdio, né, esse modelo de negócio novo, diferente da academia, que a gente não tem muito planejamento de escalar o negócio, mas o estúdio a gente quer realmente, a gente acredita muito que ele tem potencial para ser escalável, enfim, eu acho que é uma breve apresentação só para a gente poder Sim, discorrer sim. aí o nosso bate-papo. E, legal. Me diga sobre o cenário da academia, porque na verdade eu vi assim, uma explosão de algumas mudanças, né? Meio que saindo do tradicional e tentando fazer uma nova modelagem, tá? Essa iniciativa sua foi desde o início ou você foi entendendo o cenário e aí vendo de acordo com a necessidade? Não sei se você já tinha alguns clientes que optaram por ser uma academia um pouco diferenciada. Como é que foi essa mudança aí? Sair meio que do tradicional para hoje, para a realidade de vocês hoje. Só vai picotou um pouquinho, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos tentar correlacionar um pouquinho isso. Vamos voltar um pouquinho, a gente quando montou a Dynamo, a gente sempre montou a Dynamo como, a gente desde o início teve uma proposta diferenciada em relação ao que a gente ia oferecer para o mercado, né, qual é a dor que a gente ia resolver, né, qual é a necessidade que a gente ia atender, e a gente via que o mercado todo era muito fitness, o mercado todo era muito focado na estética, na maromba, até em termos de publicidade, era muito focado nisso, no culto ao corpo, e a gente saiu bem desse foco, a gente começou a focar muito na nossa imagem, na qualidade de vida, no bem-estar, no viver bem, né? A gente tem um propósito maior que a gente chama lá na Dynamo, que a gente acredita muito nele, a gente fala hoje muito de propósito, virou uma coisa meio que até marqueteira, de certo ponto, né? Você falar de propósito, mas a gente já tem isso bem vivo e bem forte dentro da gente já há muito tempo, que a gente acredita que, na verdade, a atividade física ela é uma ferramenta para a gente poder fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Porque o cara que pratica atividade física regular, que consegue manter uma qualidade de vida boa via atividade física, ele obviamente, ele tem um humor melhorado, ele tem uma disposição melhorada, enfim, ele consegue controlar o estresse. A Isso vai levar ele a performance. ser uma pessoa mais feliz. Então, a gente acredita muito nisso. A gente tem a possibilidade de tornar as pessoas mais felizes com a atividade física. Então, essa foi a nossa pegada. A gente começou a mostrar para o mercado que a gente era diferente no que a gente oferecia. Então, tipo, pô, você que está aqui doido para fazer uma atividade física, mas acha o ambiente da academia hostil, vem cá conhecer a Dynamo que você vai ver que é diferente. A gente fala, tem a nossa hashtag lá, aqui é diferente, ela é muito forte lá, aqui realmente a gente fala e o nosso cliente fala muito isso também, né? Pô, aqui é diferente, aqui o ambiente é diferente, aqui pô, o time é diferente. Então a gente sempre trouxe essa coisa de descolar um pouquinho do que o mercado fitness comunicava e a gente começou a comunicar muito mais o wellness, né, que é o bem-estar e a qualidade de vida. E a gente veio ganhando força com essa proposta. Hoje a gente é extremamente reconhecido aqui na nossa cidade por ter essa pegada, por ser uma academia realmente de pessoas que querem se cuidar, querem cuidar da qualidade de vida, sem muito foco enfim, no que o É, eu mercado costumo, fitness normalmente oferece. eu costumo dizer que a performance hoje é tudo, né? Se você não realiza uma atividade física, muitas vezes você acaba sendo mal até mesmo no seu trabalho para você desempenhar algumas tarefas, tá? Mas Não, isso que sem dúvida. você tem. Eu acho que a gente, desculpa te interromper, eu acho que a gente vai passar por essa crise e as pessoas vão entender o quão importante é uma atividade física regular.
o quão importante é você manter, né? A gente vai falar talvez disso mais um pouco para frente aí quando isso tudo passar, eu acho que as pessoas vão entender que tem que se manter bem, né? Legal. Mas se tratando da sua academia, vamos lá. Desse cenário agora é a realidade, né? Como é que vocês têm feito aí para tentar contornar? Visto que você tem os seus colaboradores, né? E tem também a sua carteira de cliente. Eu vi alguma coisa, algum movimento aí da academia lá no YouTube, né? Para tentar incentivar as pessoas. Mas fala um pouquinho aí como é que você está lidando com essa situação, com esse cenário. Bom, Ismael, a gente está vivendo uma situação que eu acho que a gente não encontra em nenhum livro que a gente abre, em nenhum curso de gestão, em nenhuma fórmula de sucesso, o que a gente tem que fazer nesse momento. É uma coisa surreal realmente que a gente está vivendo, que os empresários estão vivendo, não só ramo de academia, qualquer ramo, mas vamos falar um pouquinho do que a gente, como que a gente está encarando isso tudo e o que a gente fez até agora para poder, enfim, passar por essa crise aí da melhor forma. Quando a gente decidiu fechar, era dia 17 de março, era uma terça-feira, se não me engano, 17 de março, eu já tinha ido trabalhar na segunda-feira, um pouco apreensivo, porque a gente já tinha tido um domingo de notícias ruins chegando no Brasil, e na segunda eu senti que o clima não estava muito legal entre os nossos colaboradores, nossos clientes, pessoal apreensivo, sem saber direito o que estava acontecendo, mas ou o que iria acontecer, mas o pessoal muito apreensivo. Na terça, eu já fui trabalhar com o coração apertado, falei, cara, a gente não vai esperar mandarem fechar nossa academia. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente está angustiado, está todo mundo angustiado, nós vamos fechar a academia. Então a gente decidiu fechar antes mesmo de ter um decreto da nossa prefeitura obrigando o fechamento, por uma questão de princípios e valores. A gente tem muito isso forte também na nossa empresa. Agora é a hora da gente ver quem tem princípios e valores realmente. Agora é a hora da gente ver realmente quem segue aquilo que Eu fala, costumo né, que dizer que sempre a crise pregou. aí vem revelar quem são as empresas de fato, né? Que estão cuidando ali da experiência, Exato, que se preocupa um pouco com o seu exato. cliente. O discurso é muito bonito, mas agora é hora da gente ver quem tem um discurso aplicável e quem tem um discurso só da boca para fora. Então a gente olhou e falou, cara, o nosso discurso não é esse. A gente preza a ética, a gente preza respeito, a gente preza o cuidado com as pessoas. Então não tem como a gente ficar aberto. Se as pessoas estão apreensivas, a gente resolveu fechar. Isso era numa terça-feira, se não me engano, dia 17. Ali, quando a gente decidiu fechar, foi uma coisa, assim, uma decisão muito difícil também, porque a gente assustou um pouco também o mercado aqui na nossa cidade. Porque o pessoal falou, pô, a Dinamo é uma academia que tem uma expressão boa aqui, um nome bom, e a Dinamo decidir fechar, ela baqueou um pouco o mercado nesse sentido. Mas o mercado viu que era esse o caminho, tanto que 2 dias depois a gente tinha um decreto da prefeitura mandando a gente fechar, e aí todas as academias tiveram que fechar, como estão fechadas até hoje. E aí o que a gente, desde o início, foi fazendo? Na verdade, primeiro, a gente tem um time muito bom, muito bom. E é agora que a gente está entendendo que realmente a gente tem um time muito bom. Porque na hora que você precisa, na hora do perrengue, é que você vê com quem que você pode contar. Verdade. Né? Então, quando a gente fechou e a gente viu que a gente, dali para frente, ia ser só ladeira abaixo, porque você fechou, você fecha a torneira da receita, né? Sim. É óbvio que a gente tem uma receita recorrente, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a gente sabia que ia gerar um impacto financeiro bem significativo. E a gente ainda não entendia qual era, né, o processo todo e como é que isso qual ia ser o cenário disso futuro. Então, o que a gente fez? A gente sentou e traçou 3 cenários. Bom, vamos traçar um cenário para a gente voltar era 17 de março? Início de abril. Vamos traçar um cenário para a gente voltar início de maio e vamos traçar um cenário para voltar... Era início de abril, 15 de maio e início de junho. Os 3 cenários que a gente colocou. E para cada cenário a gente traçou estratégias e traçou ações. Quando a gente viu que as coisas não iam voltar, a gente começou já a redefinir os cenários. Então o cenário de início de abril já foi embora. A gente já entendeu que a gente não volta agora. O cenário de meados de maio, ele ainda é um cenário muito pouco provável de acontecer. A gente já está entendendo que o cenário, talvez, que a gente vai ter que trabalhar é um cenário para junho e olhe lá. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas lá no início, quando a gente traçou os cenários, a gente já começou a se mexer. Então, a primeira coisa que a gente fez foi juntar o nosso time, meu sócio que trabalha com a nossa parte de marketing, já juntou a galera, já começou a produzir conteúdo online, aula online. Isso foi muito rápido. A gente foi talvez uma das primeiras academias a colocar aulas online imediatamente, porque a gente entendia que a gente precisava, de alguma forma, manter a nossa assistência com os nossos alunos e que também era uma ótima oportunidade de a gente oferecer aquilo que a gente oferece para outras pessoas, que não necessariamente são nossos alunos, mas que não têm condições, às vezes, de estar com a gente no dia a dia. Então, ter um produto de qualidade na sua casa, enfim, ter uma aula bacana. E deu super certo. A parte de aula online, realmente, ela explodiu, ela bombou.
ela vem até hoje acontecendo, mas não só isso, a gente também entendeu que a gente precisava, quando a gente empreende, a gente tem que entender, eu sempre falo isso lá na empresa, sempre falei, que o mais importante que a gente tem que ter e preservar são as pessoas, né? As pessoas é o que realmente a gente tem que cuidar. Mas existe uma coisa que a gente não pode deixar faltar também, que é o caixa. Uma empresa sem caixa, ela não sobrevive. A gente fala, né? Você pode tomar Oxigênio, um né? prejuízo um mês, você toma um prejuízo um mês, 2 meses, 3 meses, mas se você tiver caixa, você aguenta, reverte esse prejuízo de alguma forma, mudando sua estratégia, mudando seu foco. Agora, se você toma um prejuízo e não tem caixa, é onde você quebra. Que é o que vai acontecer com muitas empresas com essa crise que a gente está tendo. Então a gente viu, bom, vamos ver a nossa questão financeira. Então a gente sentou e definiu todo o nosso fluxo de caixa projetado. A gente fez um fluxo de caixa projetado para os próximos 2 a 3 meses, com tudo que a gente sabia que ia entrar de receita, com tudo que a gente sabia que ia sair de despesa. Obviamente, quando chega lá na frente, a conta não vai fechar, porque a gente está diminuindo a receita significativamente. Então a gente teve que passar por uma outra etapa que é, beleza, vamos ver aonde a gente consegue cortar custo e vamos ver com quem que a gente consegue renegociar algumas despesas que a gente tem. E aí, nessas horas, é o que eu falo sempre, a gente constrói relacionamentos ao longo do tempo. E em algum momento você vê esse relacionamento. Então, o empreendedor que não conquistou ou não conseguiu fazer as pessoas entenderem que ele é uma pessoa de bom caráter, que ele é uma pessoa do bem, nesse momento ele vai estar enrolado para conseguir algum tipo de acordo. Agora, o cara que construiu um relacionamento, uma boa imagem, foi honesto com as pessoas, que realmente cumpriu com a sua palavra, essa é a hora de você se beneficiar de tudo aquilo que você acreditou e pregou. Então, quando a gente senta hoje para conversar com os nossos parceiros, nossos fornecedores, a gente praticamente conseguiu renegociar tudo que a gente quis renegociar. A gente ou jogou para frente, ou conseguiu desconto imediato, e isso já deu um alívio no nosso fluxo de caixa. Então, a gente conseguiu reduzir bastante as nossas despesas pelos próximos 3 meses, com essas renegociações. E a outra coisa, na outra ponta, que são as receitas que estão caindo, e iam cair, obviamente, elas estão caindo num ritmo que a gente está conseguindo tornar ele um ritmo um pouco mais lento, porque a gente conseguiu mostrar para o nosso aluno que é importante que ele mantenha a mensalidade. Porque se ele quiser voltar amanhã, quando tudo isso passar e a academia estiver de pé, a gente vai precisar da mensalidade dele nesse momento. Então, a gente tem muito aluno parceiro que deixou a mensalidade acontecer. As mensalidades estão caindo de muitos dos nossos alunos e é o que está gerando receita para a gente nesse momento. Obviamente, a gente acordou com eles de a gente compensar essa mensalidade para frente. Então, a gente vai gerar um crédito futuro com essas mensalidades. É quase uma antecipação de receita. Outra coisa que a gente fez, a gente teve que manter o nosso time muito perto. Então, como é que você mantém o time perto nesse momento? Pô, bora usar a tecnologia. Então, toda terça-feira, desde que a gente fechou, na terça-feira seguinte, a gente já marcou uma reunião 19 horas da noite com os nossos colaboradores, com todo o nosso time. Quando eu falo todo o time, é todo o time. São os sócios, são os professores, são a nossa equipe de limpeza, a nossa Os equipe de recepção e stakeholders, ó. venda, todos os stakeholders. E aí a gente junta todo mundo, todas as terças-feiras, 19 horas, e a gente passa para todos eles tudo o que a gente está fazendo, os nossos números. A gente sempre foi muito transparente com relação aos nossos números, então os nossos colaboradores sabem o nosso fluxo de caixa, eles sabem o momento em que vai faltar dinheiro, se vai faltar dinheiro, quanto vai faltar, porque se amanhã a gente tiver que tomar uma atitude, a gente está tranquilo em relação a alguma atitude que a gente tem que tomar, porque a gente joga aberto, a gente joga limpo, e assim que a gente vem conduzindo esse processo todo aí, enfim, até esse momento. Algumas outras ações também a gente fez. Hoje, por exemplo, é o que eu falo, né? Empreender não é glamour. O pessoal acha que empreender é glamour, que é bonito, que é você Vai, ser dono vai. de uma empresa. É Hoje eu verdade. tava, hoje eu passei o dia inteiro entregando bicicleta na casa de cliente, porque a gente resolveu alugar as nossas bicicletas spinning. Poxa, que É uma legal. receita, é um E dinheiro parado, era uma coisa então que antes vocês não faziam, né? Da não, a gente crise. não, a o- gente não fazia. Não tinha nem como, porque você tem a aula, né? Não tem como você botar a Sim, bicicleta na sim. casa de um cliente. Mas a gente até num primeiro momento resolveu não alugar, porque a gente sabe que é um bem valioso uma bike, né? Uma bike é cara. E aí você Verdade. botar às vezes num transporte, na mão de um cliente que às vezes não é cuidadoso, a gente ficou um pouco receoso, mas a gente viu que a gente não pode abrir mão de uma receita também, como essas bikes estão gerando para a gente nesse momento. Então eu passei hoje a tarde inteira aí, e aí mais uma vez é time, né? Eu tinha 5 lá do time comigo, pô, pegando as bikes, botando na caçamba e levando na casa de cliente. Pô, Molecada isso 10. que eu acho muito legal, essa mudança de mentalidade de alguns empresários de trazer toda a realidade para os stakeholders, seja, né, qualquer um dos colaboradores, porque ele faz parte também do negócio, né? Quando a empresa vai bem, ele vai saber que ele está indo bem. Quando a empresa vai mal, ele também precisa ser informado.
E eu vejo que ainda muitas empresas ocultam esse lado de ser um pouco transparente com a parte, com os colaboradores. Porque eu acredito assim, quando você é mais aberto com os colaboradores, ele se sente mais parte daquele negócio, né? Porque o negócio em Sem si dúvida. é construído de pessoas, né? Se você não tem um time bom, pessoas ali que são braços, né? Logicamente, cada um vai fazer a sua função para ajudar a permanecer com o negócio, ou até mesmo crescer, aí se torna um pouco difícil, inviável, né? E isso é muito legal, que eu vi Sem a sua dúvida. iniciativa de trazer uma realidade para todos os colaboradores. Me diga outra questão das que você falou aí sobre o fluxo de caixa. De fato, a crise hoje vai começar a revelar quem são as empresas que realmente tiveram um pequeno cuidado, né, com essa questão do caixa. Eu costumo dizer que é o oxigênio. Crise sempre teve, né? Embora algumas empresas acabam, né, sendo levado por causa da onda. Se você não tem caixa, muitas vezes você não consegue atravessar, você não consegue ter o fôlego, né, para passar disso daí. Sobre essa questão também que você falou dos três cenários, você não é o primeiro, outros empresários também falaram, e isso é muito legal, né, de você sentar com a equipe, montar três cenários, né, porque aí você consegue ter uma visão mais ampla, né, fazer ali um cenário da presente, da realidade, um cenário médio e o pior cenário, que é aquele lá que vixe, vai dar merda, e agora, o que eu vou fazer? Quais são as ações que eu posso fazer para minimizar esse impacto no meu negócio? Sobre essa questão de cenário, você foi desconstruindo ao longo do tempo, está sempre mudando ou ainda está enquadrado no que vocês tinham planejado? Não, a gente já está replanejando esses três cenários, como eu te falei. O primeiro cenário que era voltar à atividade É porque está no, incerto, né? Até porque a gente ainda não é, consegue. na verdade, a gente analisa cenários semanalmente, porque as coisas estão mudando. Então, assim, a gente estava com a ideia de início de abril, meados de abril perdão, início de maio, meados de maio e início de junho. A gente acabou entendendo que abril a gente não abriria mais, aí a gente já eliminou o cenário um, né? O cenário de início de maio a gente já eliminou também. Então, a gente começa a trabalhar com cenários agora para meados de maio, início de junho e meados de junho. E aí, obviamente, para cada cenário, quanto mais a gente vai alongando isso, mais você tem que se mexer em relação à questão financeira, porque uma hora, assim, por mais que a gente tenha alunos hoje que estão contribuindo, mantendo suas mensalidades, gerando a receita que a gente precisa, esses alunos também amanhã vão entrar em dificuldade, porque seus negócios estão ruins, porque foram mandados embora do emprego, como já está acontecendo. Tem aluno que liga hoje e fala, pô, Rodrigo, desculpa, eu vou ter que cancelar porque eu fui mandado embora. Então ele tentou, ele conseguiu manter uma mensalidade, mas ele não consegue daqui para frente mais. Então, quanto mais isso se esticar, mais difícil vai ser a gente trabalhar com fluxo de caixa positivo. E aí a gente entra nas estratégias de captação de recursos. Então, em algum momento, a gente começa a analisar também a possibilidade de captação de recursos. Essa questão de captação de recursos é interessante, porque assim, a gente teve no início muita informação de que o governo ajudaria, de que o governo daria isso. O governo realmente teve muita proposta interessante, muita coisa que vem fazendo para ajudar e acho que são válidas as medidas. Mas vou dar um exemplo. O capital de giro que ficou de sair a 3,75 ao ano, com carência de 6 meses, que a gente falou, pô, isso aí salva a vida, ele não chegou na ponta ainda. Então, se você for lá no banco hoje, as taxas estão como antes, as taxas não mudaram. Porque assim, Então, ainda. você vê como é que é o anúncio, né? 3,70 e pouco, a taxa do BNDES mais taxa do banco. Você vai somar as duas taxas lá, você fica inviável muitas vezes, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver um dinheiro um pouco mais barato, a gente vai ter que esperar um pouquinho, lógico, se a gente tiver fluxo de caixa para aguentar. Então, por que a gente não correu no banco ainda e fez um empréstimo? Porque a gente ainda está com fluxo de caixa ali para segurar. É óbvio que se o cenário esticar demais, a gente em algum momento vai precisar de dinheiro, porque a gente não vai ter como honrar os nossos compromissos. E aí vai depender do governo realmente fazer esse dinheiro chegar na ponta. E se não fizer chegar na ponta, a gente tem que pegar o dinheiro caro. É a regra do mercado, não tem jeito. Ou a gente vai sobreviver ou a gente vai morrer. Eu falei com a minha equipe lá, eu falei, galera, qual que é o nosso objetivo número 1? É sobreviver. Hoje o objetivo número das empresas é sobrevivência. Ninguém está pensando, é sobrevivência. Então, assim, você tem que fazer toda uma análise de como é que eu vou passar por isso e vou sair do outro lado firme para poder continuar a nossa trajetória. Então, é sobrevivência. Esse é o nosso lema. E aí, dentro disso, o que eu preciso fazer para sobreviver? E aí, a gente vai traçando, dentro dos cenários, a gente vai traçando as ações que a gente está
estipulando. Lá na academia, assim, a gente, como eu falei, é muito preocupado com o nosso time, a gente sempre foi muito parceiro do nosso time, e nosso time sempre foi muito nosso parceiro. A gente tem uma sinergia lá que é sensacional. Isso é É isso muito que eu legal. acho que move a gente hoje. A galera realmente abraça e veste a camisa da academia. É sensacional o time que a gente tem. E eu falei com eles, eu falei, ó, a gente vai tomar todas as medidas que a gente puder tomar. A última que a gente vai tomar se precisar tomar, é demissão. Então, Não pode. a gente vai fazer de tudo para a gente chegar do outro lado, todo mundo junto, de mão dada e não deixar ninguém para trás. Nem que a gente tenha que, às vezes, sacrificar uma coisa ou outra aqui, mas a gente vai chegar do outro lado todo mundo junto. Então, esse é o nosso grande desafio também. A gente sabe que não é fácil. E aí eu falo sempre, né? Você tem a diferença entre empreendedor e empresário. Né? O empresário é um CNPJ. O empresário é o cara que ele monta uma empresa, ele visa o lucro Altíssimo. 100%, e ele, nesse momento, muito provavelmente está demitindo já de cara. E eu não vou criticar quem está demitindo, porque a gente não sabe a realidade de cada um, mas É, é óbvio que alguns têm que demitir, não tem jeito. Mas eu vejo que tem pessoas, tem empresas que poderiam estar segurando um pouquinho mais, mas já mandou uma galera embora. Esse talvez seja o empresário. O empreendedor é o cara que tem sonho, né? A gente que empreende, a gente primeiro bota o sonho na frente. A gente tem um sonho, a gente quer chegar em algum lugar, a gente quer deixar um legado, a gente quer mostrar, fazer a diferença, criar alguma coisa que mude o mundo. E o dinheiro a gente acredita que é é consequência, né? consequência. E quando Fato. você é empreendedor, você tem que fazer as pessoas comprarem o seu sonho. Né? Você sonha e você tem que ter pessoas que sonham junto com você, ou que pelo menos o seu sonho faça um pouco sentido para aquela pessoa, porque o dela também, o sonho dela passa pelo seu e aí bora junto. Então, nesse momento, quando eu falo que a gente tem time, é porque a gente conseguiu juntar uma galera sonhadora, uma galera que realmente acredita num propósito, acredita no que a gente está, enfim, propondo e sonhando, né? Vamos falar um pouquinho de recorrência lá. Bora. Você disse que você tinha um percentual, se tratando no gráfico, isso veio caindo, certo? Vocês já pensaram em alguma outra estratégia de tentar amenizar essa curva do gráfico, entregando outro tipo de produto ou serviço? Por Ótimo. exemplo, no meio online, digital. Eu vi que essas ações, por exemplo, que vocês estão fazendo, é muito legal no canal do YouTube, né? Onde tem. Mas acredito que ainda não é monetizado, né? Vocês já Não. pensaram em tentar entregar valor para o cliente, em troca disso, adquirir um pouco de receita para dar um crescimento aí? Bom, vamos lá. Excelente sua colocação e vou te mostrar as estratégias que a gente está usando hoje. A gente reverter uma curva de queda na receita, nesse momento, é muito difícil, muito difícil. Você pegar uma curva que está descendo e botar ela para subir, nesse momento, no meu ramo, é praticamente impossível. Então, o que a gente está tentando fazer são algumas ações para minimizar essa queda. A gente está tentando diminuir um pouquinho o impacto dessa queda. O que a gente pensa? Primeiro, assim, monetizar com as redes sociais hoje, com o YouTube, não é a nossa ideia, porque a gente acha que a gente está no momento também de contribuir. Então, as pessoas que estão lá do outro lado, assistindo nossas lives, né, podendo fazer as nossas aulas, que estão em casa, que às vezes não tinham condições de estar numa academia, pela primeira vez talvez estejam tendo uma atividade física orientada. Acho que o momento agora é esse, é de ajudar também quem está em casa, enfim, a passar por isso, não necessariamente quem pagou, quem não pagou. Então, não passa pela nossa cabeça nesse momento de crise monetizar ou rentabilizar qualquer ação social que a gente esteja fazendo em rede social. A gente está tentando criar umas estratégias, porque assim, lá na academia, só para a galera entender, a gente, antes da crise, a gente tinha 80% dos nossos clientes com planos e cerca de 15 a 20% sem plano, que é o cara que vai mensalmente lá e paga Isolados, né? mensalidade. Isso. Essa galera do mensal, que vai lá todo mês e paga, a gente perdeu essa receita nos meses de fechamento agora, porque esse cara não tem como ir lá e pagar. A galera que tem plano, que está todo mês ali, que cai no cartão de crédito, né? Alguns pediram para cancelar, mas muitos estão deixando a coisa acontecer. Alguns estão vencendo agora, por exemplo, estão vencendo o plano em abril e a gente está fechado, não tem como renovar esse plano. Então existe uma funcionária nossa, uma colaboradora nossa, que está trabalhando essa galera, ligando para essa galera, falando, olha, precisa muito da sua mensalidade, se for possível para você financeiramente, se você puder renovar o plano, a gente vai jogar esse crédito para frente. Então a gente está tendo uma estratégia de ação em cima desses planos que estão vencendo e está dando super certo, porque as pessoas estão É, aderindo, muitos dos nossos clientes estão falando, pô, não, beleza, pode renovar. E isso está gerando receita para a gente, é uma receita com porta fechada. A gente criou uma campanha semana passada também para ver se a gente conseguia antecipar a receita, que é vendendo um plano trimestral com 40% de desconto. Então, legal. tanto o nosso aluno quanto o não aluno podem comprar, basta ele apresentar o voucher na recepção e a partir do momento que ele apresentar o voucher, o plano dele começa a valer
Então, na verdade, a gente está fazendo uma antecipação de receita, porque o foco sempre é caixa, né? A gente falou Sim, disso, o com foco é certeza. caixa. O que eu conseguir botar de dinheiro para dentro do nosso caixa e deixar ele quietinho ali, mais tempo eu vou conseguir de segurança para sobreviver. Então, a gente está com essas estratégias em relação É. aos nossos alunos E atuais e alguma captação também. eu acredito que aquele business que tá sendo assim, tem realizado diferença na vida das pessoas, as pessoas ajudam, né? Com certeza. Até porque não está 100% parado. Tem alguns comércios ainda que estão abertos, né? Possivelmente algumas dessas pessoas que estão inseridas nesse comércio que estão abertos fazem também a academia, estão ganhando, estão recebendo. E se ele consegue enxergar um valor, poxa, tem aquela academia que realmente está fazendo sentido para mim e tem transformado a minha vida, então eu vou ajudar, eu vou contribuir. É muito legal e pertinente para esse momento essas pessoas, né, que de fato querem ajudar os negócios, né? Eu acho que a gente está ali, todo mundo no mesmo barco, tentando remar de qualquer outra forma e manter hoje uma empresa que realmente tem agregado valor em meio da sociedade, isso é muito valioso, é muito válido sobre essa Cara, questão. eu vou te dar, se me permite, eu vou te dar mais um depoimento aqui que eu acho assim. Tudo que eu estou falando aqui, de tudo que a gente está fazendo, não quer dizer que vai garantir a nossa sobrevivência. Pode ser que daqui 2, 3 meses a gente fale, cara, Ismael, tivemos que fechar as portas. Não acredito que isso vai acontecer. Do fundo do meu coração, eu não acredito. Eu acho que a gente está muito sólido, acho que a gente está muito forte. Nosso time está muito também unido para que a gente saia dessa. Então, assim, o nosso pensamento não passa pela nossa cabeça. Mas a gente também não pode ser achar que a gente está acima de tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que eu acho é que quando passar isso tudo, a gente vai talvez olhar para trás, depois de um certo tempo, e a gente vai fazer assim, bom, vamos ver quem foram as empresas que sobreviveram e quem foram aquelas que morreram. Por que aquelas que morreram, morreram? E por que aquelas que sobreviveram, sobreviveram? Talvez a gente comece a entender que a gente precisa ser muito mais humano nas relações empresariais, que a gente precisa ser muito mais honesto com os nossos clientes, com os nossos funcionários, enfim, com o mercado em si, com os stakeholders como um todo. Porque, assim, eu vou te contar uma experiência própria nossa, que eu tô super feliz, assim, com tudo que a gente construiu nesses 12 anos de relacionamento, de ser humano, que foi o seguinte. Logo no início, a gente mandou um e-mail para os nossos alunos, e a gente não mandou um e-mail técnico, a gente não mandou um e-mail que a gente pediu um copywriter Robotizado. para fazer, não. Eu escrevi um e-mail com o meu coração, falando para o aluno, cara, a gente precisa de você, a gente precisa que você mantenha a sua mensalidade, óbvio, se você puder, a gente vai sair dessa, a gente vai chegar lá na frente. Cara, foi um e-mail assim, que eu escrevi como se estivesse escrevendo para um amigo meu, falando, me ajuda, por favor. Se você não puder me ajudar, cara, tá de boa. Então eu fiz esse e-mail, mandei para todos os nossos alunos. Cara, o que a gente recebeu de resposta dos alunos, né, falando, cara, conta com a gente, a Dina é nossa família, a gente está com vocês. E, cara, foi assim, eu comecei a printar e comecei a mandar para os colaboradores no grupo para Te eles dá um poderem ver gás, o né? Te dá quanto, um ânimo, né? porra, o quanto o nosso cliente é bacana, o quanto o nosso cliente gosta da gente, gosta de estar ali, gosta da nossa empresa. Mas isso tudo foi construído, cara. Isso é relacionamento, Não isso é é da tratar noite bem as pro dia. pessoas, isso é ser honesto. Quando eu mando um e-mail honesto, é porque eu precisava ser honesto naquele momento. Eu não vou mandar um e-mail bonitinho, cheio de artimanha. E outra, se esse cara quer cancelar, e esse cara tem um contrato, lá no contrato dele fala que ele tem uma multa caso ele cancele, é inadmissível cobrar uma multa desse cara. Sim, Né? Eu não posso, nesse momento, estar negociando com todos os meus fornecedores e não aplicar uma negociação, uma renegociação sim, com o meu sim. cliente. Verdade. Então, quando o cara liga ou manda, e eu centralizei em mim os cancelamentos, quando ele manda um WhatsApp para mim e fala assim, Rodrigo, eu vou ter que cancelar, cara, eu nem barganho com o cara. Eu falo, beleza, cara, vou cancelar aqui para você. Em 5 minutos está cancelado o contrato do cara. E outra, muitos nem pedem, mas a gente está fazendo com todos eles, que é, vamos te dar de crédito esses meses que a gente ficou fechado e que você pagou. Então, quando voltar, você tem esses dias ou esses meses de crédito. É a relação honesta. E Verdade. aí, quando você vê o feedback do cliente, quando você faz um cancelamento, fala isso com ele, ele fala, pô, ainda vou ter crédito, pô, não, vocês são demais e tal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver um pouquinho essa relação empresarial um pouco mais Verdade. humana fortalecida. Tomara, eu Beleza. E, E, e em meio à crise ainda você está construindo um relacionamento, porque se você é flexível com o seu cliente agora, amanhã ele pode retornar para o seu negócio novamente e além de retornar, ele vai indicar, porque ele ficou super satisfeito para outras pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal. exatamente, é o que a gente acredita. Beleza. Para a gente cortar aqui, que senão a gente perde no horário, o assunto está muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre quando tudo isso acabar, né? Porque a gente sabe que essa não é a primeira crise, já teve outras crises também.
E a gente sabe que toda crise ela tem um início, tem um meio e tem um final, tá? Qual é a sua percepção de mercado? Quando tudo isso passar, você acredita, voltando no gráfico, que eu sou meio um pouco analítico, né? Voltando no gráfico, quando abrirem o comércio novamente, você acredita que teria uma explosão de vendas ou de prestação de serviço, ou isso vai ser gradativo? Qual é a sua percepção? Há uma boa observação. Haja visto que existe também uma demanda reprimida, não é isso? Existem aquelas pessoas que estão confinadas ali, que têm gostam muito da atividade e tal, e querem continuar. Mas, enfim, qual é o seu posicionamento? Então, mais uma vez, Ismael, tudo que eu falar aqui vai ser exatamente suposição, porque do mesmo jeito que o que a gente está fazendo a gente não sabe se está certo ou errado, a Sim, gente só vai saber lá na frente, lá na o que a gente frente. está prevendo também não tem a mínima condição da gente falar que a gente está certo ou não, mas enfim. No nosso mercado, o que eu estou enxergando, ou o que eu estou tentando enxergar é o seguinte: a gente não acredita que a gente tenha um retorno tão forte inicialmente. Óbvio que quanto mais tempo durar esse confinamento, mais difícil vai ser a retomada. Mas eu acredito que a gente retome, eu acredito que a gente retome com 50 a 60% do volume de aluno que a gente tinha antes de fechar. Acho que a gente vai subir muito lentamente esse volume de aluno, ou seja, a gente vai ter que readequar o nosso negócio por um tempo, porque antes a gente tinha um negócio preparado para atender 1.200 pessoas, hoje a gente vai ter que ter um negócio preparado para atender 600, 700 pessoas. Então isso é diferente, porque isso envolve custo, isso envolve, enfim, menos receita. Você tinha um custo operacional para atender 1.200, agora você tem o mesmo custo para atender 600, 700, então você vai ter que mexer, a gente vai ter que mexer de alguma forma nisso. Então, o que a gente acredita é, a gente reabre com 50, 60% do volume de aluno de quando a gente fechou, e a gente, muito provavelmente, nesse ano, não atinge 80% do volume de aluno que a gente tinha antes. Então, a gente está trabalhando com essa perspectiva de um retorno bem lento. Por quê? A gente tem visto que alguns alunos, não por questão financeira, mas por uma questão de segurança, ainda que a academia abra, eles não vão frequentar durante um tempo. Talvez Porque ou por eles medo. moram às vezes com o pai ou com a mãe que é idoso, que é um grupo de risco, então eles não querem ir para a rua para não levar para casa. A gente já ouviu de alguns alunos essa perspectiva de tipo, ó, eu não volto nos próximos 3 meses, independente se abrir ou não, por essa questão. Então, a gente acredita que alguns não voltam por uma questão de segurança. A gente acredita que muitos não voltam por uma questão financeira. Então, a academia ainda é, dentro das listas de prioridade lá das pessoas, ainda ela não está tão no topo como ela deveria estar. Talvez agora, passando isso, como a gente falou no início, eu acho que as pessoas vão valorizar um pouco mais a atividade física, porque é óbvio, a mídia está batendo muito nisso, na questão de imunidade. A gente sabe que a atividade física vai ajudar essas pessoas a terem uma imunidade um pouco melhor e, consequentemente, combater seus problemas, suas doenças, enfim. Então, acho que ela vai ser vista de uma outra forma, mas ela ainda não é, ela não está ainda na lista de prioridade das pessoas. Então, se tiver que cortar alguma coisa, muitas vezes se corta a academia, né? Se corta o barzinho no final de semana, se corta uma viagem, e aí ficam aquelas coisas mais essenciais, mas que eu acho que a academia deveria entrar. E eu acho que em algum momento as pessoas Saúde, vão. né? Quem, Saúde é quem, tudo. quem pratica, quem já está ali no nosso dia a dia, dá valor para academia, dá valor para atividade física, tanto que eles ficam assim, cara, eu tô louco para voltar. Essas pessoas sabem e não vão, se tiver que cortar, vai cortar outra coisa, mas não vai cortar a academia. Só que algumas pessoas ainda não entenderam isso e vão acabar cortando. Então a gente acha que uma questão financeira também, a retomada vai ser uma retomada bem, bem lenta. Eu estou preparado para uma retomada lenta. Essa é a nossa perspectiva. Eu acredito que deva ser isso mesmo. Você pontuou bem, de forma bem interessante aí, porque até porque se você olhar o mercado em todo, prevê-se uma queda de 4,3 mais ou menos do PIB, né, do Brasil, até ele atingir o break-even, que seria zerado mais ou menos, e depois ter a tomada de crescimento. Eu acho que isso aí vai demandar um pouquinho mais de tempo. Acho que esse Mas PIB cai mais do que 5, para te falar a verdade. é verdade. Só abrindo uma observação aqui, o pessoal que está na live, vocês podem mandar, escrever sua pergunta aí, que no nosso bate-papo aqui eu vou estar anotando aqui para a gente vai abrir abrir um tempozinho aí para a gente responder as perguntas do pessoal, tá? Vamos falar agora sobre um cenário real, uma academia, ok? Que se encontra também em fase de crise e tal. Pós-crise, que dica você daria para ele tentar resgatar aquele cliente ou captar um novo cliente? Vocês têm utilizado isso?
utilizaram isso antes da crise e meio assim, vocês tiveram retorno com isso ou não? Que dica você daria para uma pessoa que, sei lá, perdeu praticamente quase 90% dos seus alunos ali, ele quer dar uma retomada? Assim, existem academias e academias, então vamos falar um pouco de algumas diferenciações, porque uma coisa é uma academia, por exemplo, que tem piscina ou que lida mais com piscina. Essa galera vai voltar um pouco mais tardia do que a gente, né? Então, a gente sabe que na água vai ser mais complicado esse retorno precoce. Enfim, eu acho que tem negócios diferentes. De uma forma geral, eu acho que, primeiro, as academias vão ter que se adequar às questões de segurança. Então, todos os EPIs, tudo que é Nossa. necessário em termos de organização, de orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, a gente vai ter que estar preparado com o nosso negócio para dar segurança para o nosso cliente poder vir. E isso, querendo ou não, é também uma estratégia de captação, porque se você está preparado, se você se prepara, treina seu time, né, se você mostra para o mercado, olha, pode vir que aqui você vai estar seguro, é uma estratégia de captação. Então, a gente também tem que se preparar, mas tem que explorar isso a nível de mercado para mostrar para o mercado que a gente está preparado. Então, a primeira coisa, eu acho que falando-se em captação, é você estar preparado para voltar da forma correta e Verdade. segura. Eu acho que uma das coisas que talvez hoje também vai ajudar muito na captação é o mundo online. A gente sabia que o mercado online ele ia chegar no fitness, ele já estava chegando de mansinho. A gente sabia que uma hora isso ia ganhar corpo, só que essa crise, ela, do mesmo jeito que ela antecipou vários outros mercados, ela antecipou o mercado fitness também para o mundo digital. Então, acho que hoje, quem tem academia não pode negligenciar o mercado digital. A gente vai ter que entender como é que a gente vai se inserir nesse mercado. Você perguntou de rentabilizar, de monetizar um YouTube, por exemplo. A gente vai precisar entender como a gente monetiza um YouTube, porque isso vai Já, fazer já, parte da nossa receita. já linkando e não te cortando, desculpa, mas acho que já daria para responder aí sobre o Rafael. Ele perguntou justamente sobre o mercado digital. Qual a sua opinião? Se vai crescer Cara, eu acho que o mercado digital ele de explode agora academias no fitness, no de fitness? academias. Eu acho que, primeiro, as academias entenderam que dá para fazer, mesmo que ainda sem muita estrutura, sem muito preparo. A gente vê, né, as pessoas de casa fazendo, mas as pessoas também, os clientes, os consumidores, quem consome esse produto, está entendendo que dá para fazer também de casa. Então, outro dia eu estava conversando com o nosso time lá e falando para eles, falei, cara, vocês têm que pensar na possibilidade de amanhã de vocês terem um aluno de personal presencial, mas que vai querer 2 vezes por semana fazer uma aula online com vocês. Porque isso está acontecendo, as pessoas estão Nossa. vendo que é possível. Você pode questionar um pouco a questão de qualidade de trabalho, mas é possível e as pessoas vão querer consumir porque é mais cômodo. Às vezes eu estou numa cidade, eu não fico aqui terça, quarta, quinta e sexta, fico só segunda. Segunda eu faço um presencial, quinta e sexta você me dá um treino online lá na cidade que eu vou estar. Eu acho que é uma nova forma dele veio, ele acelerou no mercado fitness e ele veio para ficar. Eu não acredito que passando essa onda acabam as lives, acaba todo o contexto online que foi criado aí durante essa crise. Então eu acredito numa crescente ainda mais acelerada, inclusive com as academias, com os negócios rentabilizando o mundo online também. Então eu acho que quem está aí agora nos assistindo, que é proprietário de academia, uma sugestão que eu dou é se atente ao mundo online, porque ele veio e ele não vai embora fácil, não. É, Não vai embora, muito, na verdade. muito legal isso, porque a gente também tem que reter as coisas boas que essa crise está causando, né? Eu vejo muito negócio meio que offline indo agora pelo lado do digital, principalmente no setor de gastronomia, né? Que hoje está liberado ali o delivery. Então, aquele restaurante meio que tradicional, não tinha nada no digital, hoje já está começando, né? A pensar um pouquinho, eu tenho que trabalhar, sei lá, um lado do e-commerce, a minha página, para eu poder vender ali também. Muitos não acreditavam e hoje está meio que sendo forçado a tomar essas atitudes. E esse meio que forçado está se revelando que aparentemente pode ser um negócio bom para ele agregar, né? No Exatamente. que ele já faz hoje no mundo offline e faz muito bem, que ele também consegue entregar isso daí no digital e ter uma receita bem relevante. Vai ser um novo mundo, um novo perfil de consumo. Acho que as pessoas, não só no mercado de academia, em todos os mercados, vão ter que se adaptar. É um novo perfil de consumo que a gente vai ter, um novo perfil de consumidor. Eu acho que novas estratégias vão ter que ser pensadas. Enfim, é um novo mundo que a gente vai ter por aí. Vai ser um antes e depois do Covid, certamente vai ser. Beleza. A gente já está chegando quase no final.
Eu gosto de abrir sempre para perguntas. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, só escrever nos comentários. Se não tiver, eu já vou fazendo aqui uma pergunta para você. Tem uma pergunta aqui. Comecei a abrir a minha academia. Deixa eu ver se eu entendi. Devo fechar ou devo tentar negociar com aluguéis para dar continuidade quando tudo isso passar? Qual a sua opinião hoje? Bom, depende, olha só. Primeiro, você montou sua academia agora, né? Deu um azar de montar e vir, puf, a crise. Ok. Primeiro, você tem um capital de giro, você tem caixa para aguentar ficar fechado, ainda que você esteja com o negócio no início, mas você aguenta passar por essa crise? Se você aguenta, obviamente tem que renegociar tudo que você puder renegociar. Tudo. A gente colocou todos os nossos contratos, todos os nossos pagamentos, todos. Pagamento de R$ 100 a gente foi lá e renegociou e a gente conseguiu 50%. Ou seja, vamos economizar R$ 50. Cara, R$ 50 hoje é ouro. A gente tem que entender isso. Então, tudo que você puder renegociar, aluguel, enfim, contratos de serviço, software, renegocia porque as pessoas estão dispostas hoje a renegociar, estão entendendo que precisa renegociar. Então, isso é fato. Se você tem dinheiro para aguentar passar e consegue renegociar, ou seja, você vai ter uma receita que está caindo ou estagnada, ou zero, dependendo da forma como você trabalha, e você tem uma despesa que está ali. Se você tem um fluxo de caixa para aguentar isso, beleza, segura as pontas. Você acreditou, pô, é seu sonho, você montou sua empresa, não vai abandonar por conta disso. Agora, se você não tem caixa, se você não... É muito difícil falar do negócio dos outros, né? Mas assim, estou puxando para um cenário onde a pessoa não tem a caixa, não tem dinheiro para aguentar, ainda que renegocie, você na verdade está empurrando uma dívida que vai crescer como uma bola de neve para você lá para frente e de repente aí você tem que pensar se é melhor você encerrar o negócio agora e estancar essa sangria ou essa sangria te matar de hemorragia lá na frente. Talvez o investimento lá na frente, né? Visto que o cenário ainda, né, vai ser aos Ismael, poucos. desculpa, travou sua, eu não sei se foi só para mim, mas travou sua fala aí, sua imagem. Vou repetir aqui. Eu disse assim, o investimento que ele fez hoje, talvez esse prejuízo seja menor do que ele empurrar essa, né, essa É o dívida aí famoso mais lá para frente. fecha para não perder mais do que já perdeu, porque É, perder vai perder, né? de Então fato, assim, aí isso tem que analisar. de cada um. Você falou um assunto aí muito importante, tem uma pergunta aqui sobre a questão do time, né, dos colaboradores. Duas perguntas. Como construir um time bom e como manter uma cultura consolidada? Bom, olha só, a gente tem uma cultura organizacional também muito forte lá na academia e a gente construiu isso aos poucos, mas sem saber muito bem como construir, porque a gente é amador, né? Eu sou fisioterapeuta, eu fui fazer MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas no Rio para entender um pouquinho mais de gestão, mas a gente ainda é muito amador. Então, dentro do nosso amadorismo, a gente foi tentando construir uma cultura, mas de uma forma meio que sem muito nexo ali, enfim. Quando eu entendi o que era cultura, a gente juntou o nosso time e a gente falou assim, beleza, vou mostrar para vocês o que é cultura. A gente fez uma convenção, a gente sempre foi pequeno pensando grande. Você vê, a gente fala rede Dinamo 45 ou rede D45, na verdade a gente tem uma unidade só, mas a gente já pensa que a gente vai ter uma rede. Então, é pensar grande. A gente fez uma convenção. Convenção é coisa de empresa grande. A gente é pequenininho, dane-se, a gente vai fazer uma convenção. A gente juntou na convenção todos os colaboradores, todos, e a gente traçou na linha, a gente mostrou assim, a gente botou uma fita adesiva de fora a fora e a gente mostrou para a galera o seguinte, todo mundo em cima dessa linha aqui, que é a nossa cultura, se estiver todo mundo alinhado em direção a um propósito, e o propósito está lá no final da cultura, é aquilo lá que a gente quer, oferecer atividade física para as pessoas serem mais felizes, tornarem sua vida melhor e aí, consequentemente, serem mais felizes, a gente mostrou para eles, se todo mundo estiver aqui em cima, mesmo que com um pezinho para lá, um pezinho para cá, mas se estiver alinhado, a gente tem uma cultura forte. Agora, o que tem nessa linha? Nessa linha tem nossa missão, tem nossa visão, tem nossos valores, tem nossos hábitos e comportamentos, tem nossas crenças. Então, tudo isso a equipe tem que saber, tá bom, quais são nossas crenças? A maior crença nossa lá é gentileza gera gentileza. Trata as pessoas bem que você vai receber o bem de volta. Né? Quais são os nossos hábitos e comportamentos, os nossos processos? Então você começa a colocar tudo ali e fala, galera, isso é nossa cultura. Se a gente seguir isso, se todo mundo estiver alinhado com isso, a gente chega no nosso propósito. E, cara, acho que depois da convenção, muita gente entendeu o que era realmente cultura. A gente também entendeu o que era realmente cultura. E a gente vive essa cultura diariamente lá na academia. Então, assim, Cara, agora... sensacional. Show de bola. Você deu um show aí Ah, que legal, nessa que bom. resposta. Poxa,
Estamos chegando no final, infelizmente passa tão rápido aqui, 60 minutos é Pois super é. rápido, o assunto tá muito bacana, mas todo final de live eu costumo fazer algumas perguntas e aí eu queria fazer essas perguntas para você, se der para você responder. Primeiro, Bora. que aprendizado você tem ou teve ao longo da sua vida? Depois eu vou pedir uma dica de livro e a terceira é a ferramenta de trabalho que você não abre mão. Se você quiser responder a primeira, que aprendizado você tem ou teve ao longo da sua vida? Cara, o maior aprendizado que eu tive e carrego comigo é trate as pessoas bem. Trate as pessoas bem, independente se ela está sendo rude com você, se ela está sendo agressiva com você, se ela, enfim, trate as pessoas bem. Quando você trata as pessoas bem, as pessoas passam a te tratar bem e você começa a conquistar tudo aquilo que você quer simplesmente por questão comportamental. Então, trate as pessoas bem. Eu sempre carrego isso comigo. Dificilmente alguém É, pode falar que eu a tratei mal, enfim. é o chamado lei da semeadura, né? Se você semeia, Exatamente. você colhe. O que você semeia hoje Exato. é o ditado mais certo. Vamos lá, dica de Exato. livro. Você tem algum livro? Tem, eu até trouxe aqui. Eu vou mostrar um livro que é um dos meus preferidos e é um livro que me ajudou muito num momento que eu estava precisando, que chama O Essencialismo. Não sei se está dando para ver aí direitinho. Poxa, legal. Ok? O Essencialismo é um livro, só uma abordagem rápida dele. Ele fala muito sobre foco, sobre você saber dizer não, né? Sobre você ter que dizer não. A gente é tão bombardeado de oportunidades e a gente quer fazer de tudo, tanta coisa ao mesmo tempo. E ele fala muito de você saber falar não, de você ser centrado naquilo que você traçou, ter foco naquilo que você traçou, no que é essencial e não gastar energia com o que não é essencial. Então, esse livro é fantástico, me ajudou muito no momento e até hoje eu pego ele e folheio para lembrar de alguns trechos ali. Cara, show de bola. Eu também sou um fascinado por livros. Tenho aqui em casa, tenho no meu escritório, tenho alguns aqui, porque Legal. os livros conseguem passar alguns insights também bem interessantes. E a Adoro última livro. pergunta, Chegaram cinco para mim outro dia aqui. Já pedi em casa, falei, tá parado, bora ler. que legal. Vambora. Inclusive, hoje chegou um, eu até postei lá no Story, um que vai entrar para a minha lista ali de leitura. Muito legal. Legal. E a última pergunta, a ferramenta de trabalho que você não abre mão. Pode ser no offline ou no online, sem problemas. Eu, na verdade, assim, uma ferramenta de gestão, certo? Você está me perguntando? Ao todo, né? Beleza, eu vou falar de uma ferramenta de gestão que eu não abro mão, que é o fluxo de caixa projetado. Então, assim, como eu sou financeiro lá na empresa, eu não abro mão de um fluxo de caixa projetado. Eu não abro mão de saber quanto eu vou ter de dinheiro daqui 30 dias, pelo menos. Não o que vai entrar, o que vai sair, quanto vai sobrar. Porque eu consigo planejar a empresa ao longo, né, do curto prazo aí, mas eu consigo planejá-la ao longo do tempo. Então, esse para mim é minha ferramenta indispensável. Cara, isso é sensacional. E, além de ser sensacional, também requer bastante cuidado. Eu vejo muitos negócios dando errado porque misturam os dois, PJ e PF, né? Andando ali junto. E não pode É, ser assim. Então, fluxo de caixa, você vai conseguir organizar ali a gestão das finanças, separando, né? O que é prolabore, né? O que é o pagamento de PJ, título. PJ, PF, PF. É, De fato. tem que Muito separar. legal. Pessoal, estamos chegando ao final. Eu costumo sempre perguntar se vocês gostaram da live, se foi um assunto que realmente fez sentido, principalmente dado esse cenário que a gente está vivendo. E a forma de retribuição, o feedback de vocês vai ser um só. A gente vai ficar aqui um minutinho parado, congelado, para vocês tirarem um print e postar lá no feed, no story, me marcando e marcando também o Rodrigo, tá bom? Eu acho que essa vai ser a melhor retribuição, porque o que a gente precisa para continuar gerando conteúdo, passando alguns insights, sabe? Verdadeiramente de empreendedores que estão ali, né, com a mão na massa mesmo, produzindo, tentando sobreviver, tentando tocar um negócio. Acho que isso é uma forma de retribuir. Beleza? Vamos ficar um minutinho aí com a pose aqui para vocês tirarem um print, postar lá e marcar o Rodrigo e me marcar. Valendo! Ismael, obrigado aí pelo convite, foi um prazer, cara. Fico feliz aí pela contribuição que a gente possa ter dado aí pra galera. Cara, muito legal. Vamos lá, pessoal. Um minuto. Chamei um monte de amigo aí, eu tô vendo um monte de amigo aí. Meus amigos Show! agora tem que contribuir, Beleza. pô. Acho que já foi. Pessoal, eu quero Valeu. agradecer vocês aí por esse tempo. Foi um conteúdo compartilhado aqui muito interessante. Quero mais uma vez agradecer de coração, Rodrigo. Primeira vez que eu te mandei lá, te falei, né, do meu propósito aqui nas redes sociais, que é disseminar conhecimento e tentar ajudar
alguns empresários, empreendedores, né? De forma transparente. E quando você aceitou o convite, eu falei, poxa, que bacana, né? Pessoas que realmente entendem o que a gente está fazendo e gostam de compartilhar, né, nesse cenário. Ao invés de, né, sei lá, se isolar ali e tal. Não, ser bastante transparente, ó, realmente estamos vivendo um momento difícil e tal, eu tenho feito isso, 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 para tentar sobreviver e tal. Isso é muito legal, é muito valioso, Conta beleza? comigo, precisando, é só chamar. Beleza, pessoal? Obrigadão e até a próxima live. Até mais. Vai ficar salva por 24 Valeu, horas. Um abraço. valeu, obrigado.